Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu espero encontrá-los todos muito bem, pela misericórdia e a graça do Senhor. Estamos aqui mais uma manhã, dessa feita, para ministrarmos a penúltima aula do Círculo 4, do curso de discipulado da classe dos primeiros passos. E sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical das Igrejas Assembleia de Deus do estado de Alagoas, na cidade de Maceió, aqui no Farol Serra. E dessa feita nós vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude para que Ele possa introduzir ao meu coração, à minha mente, para que possa transmitir aquilo que está no coração de Deus para os vossos corações. Amém? Nosso eterno, soberano e amado Deus, que está acima de todas as coisas, seu trono de glória, contemplando todas as coisas, meu Deus, que existem nos céus e na terra. Estamos aqui, meu Deus, como teus servos, carentes da tua graça, da tua misericórdia, e clamando ao Espírito Santo que nos encha do teu poder, Senhor, da tua graça, para que possamos, ó Deus, falar aquilo que está no teu coração. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, como sempre, eu começo com o tema do nosso ciclo, que é portando uma nova identidade. Os irmãos estão bem lembrados e não vão esquecer do professor Felipe. Eu já estou com saudade, porque nesse trimestre, essa é a última aula que eu vou estar ministrando para vocês, mas eu não vou esquecer vocês, e espero que vocês não me esqueçam, Hoje talvez nós tenhamos alguns choques, por conta do tema da lição, que é muito relevante, mas já vou começar dizendo que hoje, portando uma nova identidade, não podemos mais fazer as coisas que fazíamos antes, porque quem tem uma nova identidade, o próprio tema já está dizendo, tem que ser coisas novas, Então, dizendo isso, semana passada, o nosso mestre, professor Manuel Galindo, nos trouxe a 11ª lição sobre o tema, sobre um tema muito relevante também, que nós não podemos julgar o próximo para que não sejamos julgados. E ele explicou que devemos repugnar, olha a palavra, repugnar, afastar, excluir, apartar de nossas vidas os julgamentos maldosos e os juízos meramente condenatórios. Observe que nós devemos expugnar, devemos repugnar os julgamentos maldosos, e os juízos meramente condenatórios. Isso não está dizendo que nós temos que passar a mão em todas as circunstâncias, em todas as situações, Mas temos que ter esse cuidado, porque o próprio Jesus nos otorgou o direito de ensinarmos, de discipularmos, de exortarmos aqueles ou aquela que estiverem em algum erro, alguma situação, e nós carinhosamente temos que conversar e dar as instruções segundo a palavra de Deus. Então, ele ensinou, ficou muito bem claro isso. Enfatizou também a necessidade de um cristão ser mais rigoroso na avaliação de si mesmo, e do que na avaliação dos outros. Então, irmãos, olha, nós já aprendemos em alguns outros horizontes a questão da hipocrisia, Então, você só vai poder me corrigir se você estiver de acordo com a sua correção para comigo. Por quê?
Se você vier me corrigir de algo que você anda fazendo, aí por favor. Tá? Então, primeiro nós temos que nos avaliarmos como está a nossa vida, para poder depois tentar ser rigoroso com os demais. Então, muito cuidado a esse respeito, né? Então, o professor foi bem evidente a esses pontos, como também nos conscientizou sobre a necessidade de realizarmos um autoexame, né, com a ajuda de Deus, buscando o aperfeiçoamento cristão. Nós sabemos que nós não alcançaremos a perfeição aqui enquanto estivermos como peregrino nessa terra, mas o Salomão, no livro em seus escritos, no livro de Provérbios, ele diz que o justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Tá? Então, como que nós nos reanalisamos, fazemos um autoexame de nós mesmos, buscando a ajuda do Espírito Santo, buscando a ajuda de Deus. Senhor, Espírito Santo, me ajuda e mostra-me aquilo que está desagradando a tua santidade. E aí, depois que nós fazemos essa autoanálise de nós mesmos, aí nós estaremos preparados para tratar com algum dos nossos irmãos. Amém? Então, dizendo isso, vamos ao tema dessa manhã, que a imagem, né, a imagem já nos assusta um pouco, né? Nós vemos que temos um cordeiro, né, logo acima, uma apresentação de ovelha, mas logo abaixo nós temos um lobo, que simboliza nesta lição a bondade de Deus e os falsos profetas. Meus irmãos, tema esse que é muito relevante. Então nós vamos aprender nesta manhã, se for oportuno, pela misericórdia de Deus, os perigos e alguns pontos e como identificar os falsos profetas, né? Eu me lembro que eu logo na minha convenção, o Espírito Santo me converteu, e eu fiz um trabalho muito bonito no interior lá da minha mãe, pregando o Evangelho. E o Espírito Santo começou a atuar, começou a salvar vidas, começou até assim, casais que não eram casados, se casaram e ficaram tudo direitinho, louvando a Deus. E aí passou um cidadão lá, uma cidadã, né, com os ensinos distorcendo tudo que eu tinha ensinado. E paz, meus irmãos, essas qualidades de vidas têm um alto poder de influenciar. Então, muito cuidado, amém? Muito cuidado. Eles têm uma oratória, eles têm se apresenta com veste de lã, e na verdade estavam todos desfazendo tudo aquilo que eu ensinei à luz da palavra de Deus. Mas o Senhor sempre levanta o remanescente. Me ligaram e disseram: irmão Felipe, tem uma pessoa aqui que está desfazendo tudo que você fez, dizendo que você é um falso profeta. E aí eu corri para lá, deixei o trabalho aqui, corri para lá para poder salvar aquelas vidas. E pela misericórdia de Deus, todos hoje estão 90% nos caminhos do Senhor. Amém? Então, irmão, vamos começar, né? Os objetivos da lição de hoje, né, são 3: conscientizarmos de que vale a pena perseverar em oração, porque nosso Pai Celestial é bom, nos ouve e quer o nosso bem, né? Então, como já diz o nosso pastor presidente, o nosso Deus, ele é bom o tempo todo. Amém? Então, enfatizar que o Evangelho fala claramente 2 caminhos. Logo, não há meio termo quando o assunto é a salvação. Vocês já me conhecem, vocês sabem
e me acompanharam esse trimestre, juntamente com o professor Manuel Galino, e nós sempre falamos a respeito disso. Muito cuidado. Não há segundo termo, não. Só há dois caminhos que nós vamos falar alguma coisa hoje a respeito desse assunto, né? E esclarecer aos seus alunos, né, a vocês e a mim também, como eles podem identificar um falso profeta e o perigo que é ser enganado por esse tipo de gente, né? E se eu tivesse tempo eu ia falar que até ainda criança nós podemos identificar um falsinho profeta, né? Porque é uma história, mas eu não vou falar agora, depois eu falo para vocês em outro momento, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Para lermos juntos, nós temos o texto bíblico base, né, que está em Mateus 7, do capítulo 7 ao versículo 20. Escrito esse que meus filhos eles sabem de qual saltear, que nós tivemos uma situação que precisamos fazer um propósito de 30 dias e o tema foi esse. E hoje, se você perguntar a Débora, que tem 8 anos, o que está escrito em Mateus 7,7, ela vai dizer letra, versículo por versículo. Então diz assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Vejam a bondade de Deus, que é um do tema da nossa lição, né? Se vós, pois, sendo maus, imagina, nós sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que o homem vos faça, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e o profeta. E aqui está o X da questão, nós vamos falar lá na frente a respeito, né? Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontram, né? Então nós temos aqui dois desafios: a porta estreita, e temos também o versículo 15 do capítulo 7 de Mateus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Além de andarmos pelo caminho estreito, nós temos que ter o máximo cuidado com quem vamos nos encontrar, né? Que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós temos aqui dois desafios e um perigo, né? Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Então nós temos o desafio do caminho estreito, de ter cuidado com os falsos profetas e termos o máximo de cuidado para gerarmos bons frutos, porque pela árvore se conhece os frutos. Você jamais vai saber de fato quem é uma pessoa sem que você tenha uma convivência com ela, né? Porque a pessoa pode se apresentar, como diz o texto, de veste de lã, mas na verdade é um lobo, né? É um leão, e nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Então, meus irmãos, para a nossa meditação, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então está aí
a expressão da bondade do nosso Deus, que Ele é bom o tempo todo. Eu quero me vir à mente agora, quero parabenizar os irmãos por estarem tendo essa oportunidade. Quando eu fiz o curso do CPO, curso de preparação do obreiro, pastor Severino, ele disse que no tempo da convenção dele, ele não teve a oportunidade de ter mestres e líderes que o ensinassem. E ele foi procurar o pastor para que o ensinasse, e ele disse: olha, faça como eu aprendi na cabeçada, né? Então nós estamos tendo o privilégio de termos essa aula para não enveredarmos por caminhos e filosofias de falsos mestres. Amém? Meus irmãos, a introdução, na lição de hoje começaremos a ver a parte final do Sermão da Montanha. Ele fala sobre a bondade de Deus e em seguida introduz o desfecho do sermão, conclamando seus ouvintes a tomarem uma decisão, né? Depois que Jesus, no capítulo 5, 6 de Mateus, falou sobre o sermão do monte aos seus discípulos, ele agora dá a liberdade para que eles escolham o caminho estreito que conduz para a salvação e o caminho largo que conduz para a condenação. O caminho estreito ele requer renúncia. O caminho largo não há necessidade de renúncia. Então Jesus ele deixou a decisão de cada um de nós. Depois de tudo que falou, fica claro que só há dois caminhos, duas portas, duas alternativas. Uma leva à perdição e a outra leva à salvação, né? Então, para reforçar o seu alerta sobre o falso caminho, Jesus fala dos falsos profetas e como identificá-los para não sermos enveredados pelo caminho da perdição, né? Se oportuno for, eu vou trazer alguns pontos, algumas características basilares de como identificarmos um falso profeta. Amém? Vamos para o nosso primeiro tópico da nossa lição, que é Deus é bom e bom o tempo todo. Eu queria que vocês agora gravassem esse ponto. Deus é bom e é bom o tempo todo. Amém? E a sua bondade ela se renova cada manhã. Por quê? Porque se nosso pastor falava terça-feira, não, domingo, se o Senhor fosse nos medir pelos nossos pecados, misericórdia, não alcançaríamos jamais os céus. Mas como a sua bondade e a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque Ele é bom e bom o tempo todo, aí por isso que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro tópico do primeiro subtópico do primeiro tópico: pedi e dar-se-vos-á. A bondade de Deus se manifesta em nossa vida, não apenas na bênção da salvação e no seu cuidado diário por nós, mas também em sua disposição em nos abençoar. Irmão, esse que vos fala é testemunha desse primeiro tópico. Eu, pela misericórdia de Deus, além da salvação que o Senhor me concedeu, a minha família, o Senhor tem, assim, dispensado a sua bondade e a sua misericórdia para comigo. E eu digo, como disse o salmista: ainda se quisesse expressar a bondade e a misericórdia de Deus, não poderia, porque são muitas e infalíveis, e eu não tenho como mensurar para você. Então, além da salvação, a bondade de Deus, ela também nos dá a disposição de sermos abençoados pelo Senhor. Amém? Então, Ele é galardoador dos que eu busco, como diz em Hebreus 11:6,
Agora, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, e porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Às vezes pedimos mal. Tiago 4:3 diz isso. E por que não, às vezes, acontece aquilo que nós pedimos? Se Deus é tão bom, né? Por quê? Porque pedimos mal. E o pai sempre vai saber o que é melhor para o seu filho, né? Então, por isso, se conforme com aquilo que você tem pedido e não tem recebido, porque Deus tem algo melhor para lhe dar, né? Eu quero deixar muito bem claro isso nesta manhã. O que você pediu e eu pedi a Deus, e Ele não nos concedeu, porque Ele tem algo melhor para nos dar. Amém? Porque Ele é galardoador. Às vezes pedimos mal. A Bíblia diz que Deus só atenderá aquilo que estiver dentro da sua vontade. Ah, eu quero. Mas o Senhor não quer. Então não vai acontecer, né? Nossos pedidos e as nossas súplicas só serão atendidas e dispensadas por Deus quando estiver no centro da vontade de Deus, não é da nossa vontade. Ficou claro isso aí? Que é boa, perfeita e agradável. O que é que nós queremos mais? Se a vontade de Deus, que Ele é bom e bom o tempo todo, é boa, perfeita e agradável, o que é que você e eu queremos mais? Eu fico com a bondade de Deus. Amém? Então, segundo subtópico do primeiro tópico: pedir, buscar e bater. Jesus usa esses três verbos em sequência para descrever a atitude dos seus discípulos em relação à oração. Se o tempo nos fosse oportuno, eu ia falar um pouco mais sobre os degraus da oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, mas não temos tempo para isso. Eles deveriam colocar os pedidos nesta ordem dramática, crescendo. Primeiro, pede, depois, busca e, por fim, bate. Amém? Então, ora, porque Deus, às vezes, adia a chegada das respostas que pedimos. Nós já falamos, né? Às vezes ele adia e às vezes ele não concede, porque não está no centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o nosso Deus é bom e bom o tempo todo. Grave isso aí, tá? Terceiro subtópico do primeiro tópico: a certeza da bondade de Deus estimula nossa perseverança. Lembra da viúva? Juiz, por favor, julga a minha casa. Nem julgo, nem temo ao homem nem a Deus. Juiz, por favor. Juiz, por favor. Então, a bondade de Deus estimulava aquela viúva a ela perseverar. A nada, nem o juiz que era ruim, nem o juiz que não temia Deus, nem o juiz que não temia o homem, nada tirou a sua perseverança. E ela insistiu, orou, até que o juiz resolveu julgar a sua casa. E aí no final do versículo diz: quando Jesus voltar, será que nos encontrará com fé igual àquela viúva? Essa é a interrogação. Jesus estimula os seus discípulos a perseverar em oração, pedindo a Deus o que precisam. Olha, pedindo a Deus o que precisam, não é o que quer. Observe bem. Justamente porque eles podem ter certeza de que Deus deseja abençoar. Meus queridos irmãos, abram a cabeça nesta manhã e coloquem esse ponto. Deus, Ele tem desejo, Ele tem prazer em nos abençoar, porque Ele é bom e bom o tempo todo. Mateus 7 está no texto básico. Se até mesmo o pai aqui na terra, por mais imperfeito que seja, não daria pedra ao seu filho, que pede um peixe, muito mais o Pai Celestial, que é bom e perfeito, dará a seus filhos, a quem ama, o que realmente precisa e pede a Ele. Então,
Vou falar por mim agora, tá? Tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, uma moça, e tenho mais 2 filhos. Então, jamais eles me pediriam ou me pedem um pão e eu vou no zoológico pegar uma serpente para dar para ele. Eu que sou mau. Imagine o nosso Deus que está no céu. Aí vamos para agora a regra de ouro. Como é que somos abençoados? Como é que Deus tem prazer em nos abençoar? Existe uma regra, né? Que é a regra de ouro. Vamos lá. Jesus dissesse seu ensino sobre a vontade divina, manifestará através da sua busca, em oração pelo crente, como o que tradicionalmente ficou conhecido como a regra de ouro. Vamos ver. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-los também vós. Então, meu irmão, olha, você quer ser abençoado por Deus primeiro, você abençoa e depois Deus lhe abençoa. Tudo que você quiser, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazeis vós também. E para Deus não é diferente. Tudo que você quer de Deus, você primeiro tem que dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então essa é a regra de ouro, né? Você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, uma pessoa que vive em paz, você tem que exalar, você tem que expelir tudo isso que você quer para os outros, para depois você receber. Então, e ele ainda acrescenta que esse princípio sintetiza toda a lei e os profetas, ou seja, resume todos os preceitos morais do Antigo Testamento. Então, se você dá primeiro para poder depois receber, você está cumprindo toda a lei e os profetas, todo o Velho Testamento. E Deus tem prazer em lhe abençoar. Amém? Segundo tópico, meus irmãos, ele nos oferece a escolha de 2 caminhos. Livre arbítrio, né? Já aprendemos sobre isso. Os 2 caminhos e as 2 portas. Jesus conclama seu discípulo e ouvinte de forma geral a tomar a decisão certa. Jesus usa a linguagem de 2 caminhos que já foram usados antes no Antigo Testamento. Já falamos sobre isso. Salmos, capítulo 1, Jeremias 21, versículo 8, né? Salmo 1 nós sabemos de cor e saltear, né? Não precisa recitar. Agora, ele acrescenta também as 2 portas. O caminho para a perdição é espaçoso e a sua porta é larga. E o caminho para a salvação é apertado e a sua porta é estreita. Mateus 7 está no texto básico. Eu, particularmente, prefiro o caminho estreito e a porta estreita, mesmo que eu precise passar com um pé em cima do outro. E aconselho aos meus santos alunos a também escolher esta porta. É apertada, é dolorida às vezes, mas no final é vida eterna. E aquela que é larga, que é tudo à vontade, que não tem restrição nenhuma, conduz à condenação eterna. Muito cuidado. Olhe os pontos da porta estreita. Renúncia. Esses 2 caminhos e essas 2 portas significam que o caminho para a salvação exige renúncia, enquanto o caminho da perdição não. Então, no outro caminho pode tudo. Aqui, renúncia. Não pode isso, não pode aquilo, não deve fazer mais isso e nem deve fazer mais aquilo. Por quê? Se começar a praticar as coisas no caminho estreito, vai ser jogado direto para o caminho largo, porque não faz parte daquela trilha. Amém? O caminho espaçoso é um caminho onde não há necessidade de grande esforço para andar nele, né? Basta abandonar-se a turma e ser levado por ela. O homem, como criatura espiritualmente caída, tende para o mal. A natureza do homem, tendencialmente, ele tende para o caminho largo, né? Se o Espírito Santo, que nos escolheu, não tiver misericórdia e de convencer o homem do pecado, da justiça e do
juízo, a tendência deste homem é andar pelo caminho largo. Porque não tem renúncia, não tem exigência, né? Onde tem renúncia e exigência, requer um cuidado maior. Terceiro tópico, e aqui nós já nos aproximamos do fim da aula, e agora nós vamos falar sobre, depois de falar da bondade de Deus, dos perigos dos dois caminhos, sobre a mentira dos falsos profetas, sobre a forma que eles são tão incentivadores, tão influenciadores para nos enganar. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida não será enganado por esses cidadãos e cidadãs. Amém? Os falsos profetas que são guias para o falso caminho, olha, eles só pendem para o caminho lá e a porta lá, né? São enganadores, falsos mestres, lobos em pele de ovelha e lobos devoradores, como Mateus 7,15, a parte B. Ou seja, seu estrago é grande no meio do rebanho que a acolhe, que lhe dá ouvido. Então, irmão, esse pessoal, quando eles chegam, eles fazem um desmanteio, eles fazem um estrago tamanho que depois, para refazer novamente, não é tão fácil. Você chega, como aconteceu comigo, você ensina, arruja a palavra, chega esses cidadãos, essas cidadãs com falsos ensinos, se passando como homens e mulheres de Deus, e aí desfaz tudo, faz uma confusão, e depois para você refazer não é tão fácil. Mas como identificá-los? Olha, agora chegou o tempo. Como identificá-los? Como ter certeza de que estamos na frente de um falso profeta e não de um homem de Deus? Jesus usou um critério bastante simples para isso, os das duas árvores, né, que nós falamos. Por seus frutos os conhecereis, os dois tipos de árvore. Segundo Jesus, uma das melhores formas de identificar o falso profeta é analisar os seus frutos. Uma árvore boa não produzirá frutos maus, e uma árvore má não produzirá frutos bons. A árvore má, fruto maus, e a árvore boa, fruto bom. Irmãos, tenham certeza. Vamos trazer mais para perto de nós, né? O que simboliza uma árvore boa para os nossos dias? Para fazer um link com as nossas vidas. Veja só, você e eu estamos na casa do Senhor, às vezes até fazendo parte do coral, e aí nós temos 2 ou 3 pessoas que estão de mal dessas pessoas, né? Sapateamos, pulamos, mas eu não quero conversa com a irmã com cabelo vermelho, eu não que está com a saia longa ou saia comprida. Então é fácil você identificar. Olha, essas pessoas que têm esses comportamentos, que se apresentam como ovelhas, mas é agarrando todo em casa, com os filhos, com a esposa, com o esposo, mal pagadores, ignorantes nos trânsitos, tratam mal as suas esposas. Então Jesus ele faz uma comparação muito simples. Essas árvores não têm como dar bons frutos. Por quê? Porque os próprios frutos delas são exalados maus. Então, como diz ali, árvore má, frutos maus. Árvore boas, frutos bons. Então, os frutos, como o nosso pastor pregou domingo, temos os dons do Espírito Santo, que é dom de curar, dom de profecia, dom de revelação, e tem os frutos do Espírito Santo, que é bondade, misericórdia, ser pacífico, generosidade, bondade, né? É calmo, manso. Então se conhece de fato como identificar uma pessoa, se ela é um servo de Deus, como a sunamita identificou Eliseu, ou um falso profeta no nosso meio. É só observar os seus frutos, não é?
Os frutos aqui representam a conduta, as obras, as ações, as atitudes das pessoas. Pelo seu fruto os conhecereis. Mateus 7,19. Ô irmão, tá claro, tá fácil de identificar como se conhece o falso profeta. Às vezes está bem perto de nós. É como uma irmã que ela orou durante 15 anos para o marido se converter. E depois que o marido se converteu, ele chamou um grupo de discipuladores para discipular a esposa. Imagine o comportamento, imagine as atitudes, imagine as obras daquela esposa com o bendito marido, que quando ele se converteu propriamente, ele teve que convidar um grupo de discipuladores para discipular a esposa, para que ela se convertesse verdadeiramente. Amém? Só para distrair. Terceiro subtópico do terceiro tópico: corta-se e lança no fogo. Está aqui o perigo, né? Que é o último tópico da nossa lição. Ficou claro como identificar o falso profeta na íntegra, na prática, nos dia a dia? Pronto. Então, vamos lá. O final do falso profeta e de seus seguidores é a condenação eterna. Lamentavelmente, essas pessoas que andam de mal nos corais, essas pessoas que são ignorantes com os irmãos da igreja, essas pessoas que são maldizentes, e tudo isso que nós falamos, o final é a condenação eterna. Pasme a sinceridade, mas se não for a misericórdia de Deus, o final é a condenação eterna. As palavras de Jesus aqui são claras: toda árvore que não dá fruto terá inevitavelmente esse fim. Meus irmãos, meus amados queridos irmãos, eu suplico aos amados, por favor, lembrem disso. Olha, eu não vou estar mais com vocês que vocês já vão estar na nave da igreja, na sala, já passaram por todo o ciclo do discipulado. Mas lembre-se disso, não esqueçam disso, né? Lembre-se dos choques, né? Não esqueçam, por favor. Por quê? Porque o nosso intuito, o nosso desejo como professores é que vocês saiam daqui convictos e cientes desses perigos. Porque se não agir da forma como nós temos passado, o fim é a condenação eterna. Então nós vamos estar perdendo nosso tempo. Então, em nome de Jesus, abram-se os olhos e as mentes e gravem isso que nós estamos falando hoje. Muito cuidado, por favor. Devemos conhecer bem a palavra de Deus, buscar em Deus o discernimento espiritual e estarmos atentos para os frutos da pessoa, para nos certificar e que não estamos sendo enganados. Professor Felipe, como identificamos a mais essas pessoas? Buscando o discernimento do Espírito Santo, buscando em Deus sabedoria, discernimento, para não sermos enganados por eles, porque eles têm um alto poder de influência, uma oratória bonita, que às vezes nós somos pegos na esquina, né? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Para refletir, uma árvore boa não produz frutos maus, e uma árvore má não produz frutos bons. Eu lembro da minha mãe. Eu digo: mãe, jaqueira pode dar manga? Não, meu filho, não tem como. Se plantar jaqueira, vai nascer jaca, colher jaca. Então, está aí, não tem como uma árvore mal produzirá bons frutos, e não tem como uma árvore boa produzirá maus frutos. Amém? Meus queridos irmãos, para a conclusão da nossa aula, no mundo de hoje, reina o relativismo. As pessoas não gostam muito de definições claras, né? De certo e errado, bom e mal.
mal, certo e errado, céu e inferno, acerto e erro, luz e trevas. Cabe a cada um de nós tomarmos o caminho certo e permanecermos nele, além de que devemos ter a ousadia de pregar esta mensagem do Evangelho, pois a luz dissipa as trevas e traz clareza àqueles que estavam imersos nas trevas. Amém? Então, meus irmãos, próxima lição, lição última do nosso ciclo, com o nosso mestre professor Manuel Galindo, sobre o tema Jesus é a nossa identidade. Que Deus continue vos abençoando você e a sua família. Mais uma vez eu digo, já estou com saudade, né? Possivelmente no próximo trimestre estaremos na classe, no primeiro ciclo, lá no Conhecendo o Amor de Deus, né? Começando novamente, e eu quero que o Senhor, o nosso Jesus, o Espírito Santo de Deus, traga a mente de vocês e ao coração. Revisem as lições, façam a reflexão de tudo que nós aprendemos juntos. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento. Pai, nós te louvamos, meu Deus, agradecido por ter nos dado o privilégio de estarmos juntamente com nossos irmãos, aprendendo as verdades bíblicas, aprendendo a conduzirmos com uma nova identidade, meu Deus, e termos muito cuidado. Pedimos ao Espírito Santo que nos dê discernimento para identificarmos como sunamita quando estamos de frente com pessoas que são servos e servas de Deus, e também identificarmos os lobos, os leões e os bichos que querem nos conduzir para o caminho lá. Que o Espírito Santo abençoe a nós todos, ao nosso irmão Sérgio que está do outro lado, a sua família, o nosso pastor presidente, a igreja, a obra missionária, a paz de Jerusalém, Israel, os órfãos e viúvas, os presos e os enfermos, o nosso presidente da República, toda a organização nacional, os poderes, meu Deus, e a nossa família, esteja debaixo do teu sangue, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Muito obrigado e a paz do Senhor.